Câmera. Ah, tá aí a minha Uhum. querida. Tudo bom? José Richa entrou, Bem, PH. Que bom, gente, que bom. Bom dia, pastora, tudo Índia, bom? deixa eu ajeitar aqui, ó. Agora que eu tô me olhando aqui, Jesus. Oh, meu Deus, essa mulher maravilhosa. Eu sei que está corrida, vai sair às 9 correndo para o grande evento da sua igreja, Casa do Rei, né? Que está fazendo desde quarta-feira encontros maravilhosos. Eu já fui. Infelizmente, ontem que aquela chuvarada não deu, mas olha, tenho certeza que vai impactar vidas como impactou a minha vida. Foi maravilhoso. Parabéns. Deixa aí dando um oi aqui. Rosângela também já está com a gente. Cris Vitória. Que bom, que bom. Raíssa. Ah, legal, legal. Gente, ai, estou muito feliz. Né? O encontro com Deus é toda hora, todo dia. Mas a gente fez Amém. marcou sempre esses sábados. E aí, gente, olha, todos os sábados. Ah, tá chovendo. Tem encontro de mulheres aqui às 8 horas da manhã no sábado. Tá com sol. Encontro de mulheres aqui também. Sempre. Por quê? Porque Deus merece. Deus, sabe, ama quando a gente busca Ele. Ele fala com a gente com todo o coração. Com certeza, a Madelon fala melhor do que eu, né, Madelon? Que Pastora isso, Madelon. nada, não. Eu tô feliz de estar aqui, conhecer mais um pedacinho de pessoas, do corpo de Cristo. E eu tenho certeza que essa vai ser uma manhã muito especial em que vamos compartilhar muitas coisas boas. Estava chamando aqui os meus amigos, mandando aviãozinho, né, para o pessoal entrar aí. E eu estou feliz em estar aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco essa manhã, muito. Glória a Deus, glória a Deus, olha, com certeza. Gente, eu já vou começando porque aprendi na vida que a gente tem sempre já as pessoas que chegam na hora e aí a gente começa. Bom, eu acho que muita gente já conhece a nossa pastora Madelon, mas eu vou fazer uma apresentação simples, mas não simplória, pelo contrário, porque ela tem tanta, quando ela abre essa boca maravilhosa, é tanta presença do Senhor. Mas Amém. a pastora Madelon, ela é, né, ela é pastora do Ministério Casa do Rei, que fica aqui na Ilha do Governador. Ela falou nessa semana, tem só 8 meses, mas já faz um rebuliço no céu, de tanta presença de Deus, de tanta vivência ali com Deus. Né? Ela é Amém. também terapeuta e especialista em restauração emocional de mulheres. Porém, ela tem uma Amém. formação em, formação em letras, não é isso? Sim, tem formação em letras, tem formação em teologia e também tem formação em vários cursos na área de televisão, né? Além dos cursos que me capacitam para ser terapeuta, né? Que é psicanálise, constelação familiar, PNL e por aí vai. Glória a Deus, gente. Olha, essa mulher faz transformações. E ela vai falar também mais um pouquinho. Mas, além disso, ela é casada com o pastor Júlio, Sim, certo? E sim, aqui na ilha, algumas pessoas fazem confusão, porque existe um casal, exatamente, Madelon e Júlio, e ambos também pastores. Então, assim, às vezes ele já vai, não Madelon, sei. na Ilha do Governador existem dois, né? Nem dá Duas. para dizer que é Madelão do Júlio, né? Tem que, tem que explicar qual é. Né? E aí também é a mãezinha da Júlia, que é uma gracinha. A gente tomou um cafezinho. Eu nunca vi uma criança tão tranquilinha. Você Super achou tranquila. tranquila? Eu achei. Ela só queria. Ela ficou escutando duas mulheres, né? Falando de assuntos de adulta. E ela lá quietinha. Daqui a pouco ela só queria ir no parquinho. Foi uma delícia. Mas, então, assim, essa é a Madelon. Além disso, né, gente, eu preciso contar para vocês, ela era do Ministério Nova Jerusalém, onde eu sou desse ministério. É verdade. Quando eu fui fazer o seminário de teologia, né, no seminário Vida e Luz, eu já conhecia da professora Madelon, que dava na época, né? Ela era também a coordenadora, a que tomava conta responsável pelo evangelismo da igreja. E eu É verdade. lembro que, como eu fazia crédito, eu não peguei ela como minha professora. Quando o ano seguinte que eu pegaria a matéria dela, ela já tinha saído da igreja, e aí eu fiquei com aquela dor no coração de querer conhecer, porque os alunos falavam assim, gente, não é uma aula, é a presença do Espírito Santo. Conta um Olha, pouquinho.
Que coisa boa que o povo falava isso, né? Que bom, Isso era que maravilhoso. bom. E a gente Sim, está... eu, Fala. eu dei aula lá por 13 anos consecutivos. Ficou 13 Foi anos. algo, foi muito bom que eu me formei lá também, né? Eu, eu congreguei na Igreja Batista Nova Jerusalém por 13 anos também. E meu currículo espiritual, Nova Jerusalém, faz parte até a eternidade, não tem como, né? Você deve ter Glória. percebido que né, a nossa igreja lá parece um pouquinho com a Nova Jerusalém, né? Parece o reteté do Senhor, igual do pastor Manuel, eu era o pastor Samuel. É, exatamente. A gente segue a mesma linha. Que a gente tem Glória que a Deus. seguir o que é bom, né? Exatamente. Aquela questão assim, a gente não precisa reinventar, a gente precisa olhar. E ainda mais quando a gente vê ali a seriedade, É né? verdade. Isso é muito gostoso, a seriedade, a responsabilidade com a palavra do Senhor, a colocação sempre pautada na palavra, a gente adquire aquilo, a gente vai continuar sendo também pessoas prósperas de vida, como é aquele grande ministério, e como está sendo o seu ministério, né, pastora Madelon? Amém. Porque Amém. eu fui lá essa semana e assim, a gente vê pessoas alegres, felizes, recebendo de Deus, com sede de Deus, né, num projeto tão maravilhoso. Deixa eu dar um oi Amém. aqui, porque eu passei por aqui por pessoas maravilhosas. Me perdoe, porque está entrando gente. A Isabel, nossa querida Isabel Menezes, vai ser a nossa próxima convidada, que é professora lá do Seminário Vida e Luz, é professora de pastores, de capelania, está aqui com a Ah, gente. Isabel! Oi, É Isabel, tudo bem? Que legal! muito legal, né? Então, deixa eu dar um oi aqui. Vou falando, se eu falar algum nome, pastora Madelon, que seja bem conhecida da senhora, pode responder, pode falar. Isso Tá aqui, bom, gente, tá bom. é um espaço de encontro de mulheres que querem ter sede de Deus, né? Então, Amém. vou falando, aí tem a Laura que está com a gente, a Aline que está com a gente, A Rosângela, Laura, a Laura. Laura, ela é lá da igreja. A Laura tem uma página no Instagram maravilhosa chamada Truque de Gringa. Ela tem de 130 mil para cima de Oh, seguidores. Ela glória! tem um trabalho de autoestima com mulheres que é muito legal. E ela também é uma menina muito envolvida com os jovens lá da igreja. Ah, é a menina que louva? Ela é que louva, a loirinha, isso É, porque mesmo. aqui, como é Ela pequenininho, e eu tô de óculos, gente, nem dá para ver tudo muito, não. Mas eu tô olhando que ela é lourinha, eu assisti, né? é Ela louva junto com seu esposo, com o pastor Júlio. isso. E ela tem uma página de maquiagem. Hum, Tem vídeos dela que tem mais de 1 milhão de visualizações. oh, glória, gente. Eu tenho que ensinar aqui a maquiar. É, pode chamar que ela ensina. Ela dá vários truques aí. Legal. Aline Fisioterapia Sampaio, Rosângela Gonçalves, Leila Patrícia, aí já a Isabel, que a gente já A, falou. a Ali, Aline é uma fisioterapeuta na ilha também muito boa. Ela atende muita gente, ela é uma ótima profissional. Fazendo aqui a propaganda do pessoal, né? exatamente, gente. Olha, cada mulher, né, tem algo a dar à outra. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, outra é fisioterapeuta. Eu vou fazer de um jeito, a outra vai fazer de outro, porque Deus nos fez diferente, com detalhes, para que a gente envolvesse pessoas diferentes. Então, É as verdade. mulheres precisam ter isso, né? Essa sororidade, esse amor, esse abraço. Então, gente, eu não tenho problema nenhum, eu vou falando e ela vai conhecendo. E vocês reparam, né? Ela conhece ao fundo de cada ovelha dela, cada pessoa. Nora Nem também está aqui com a gente. Então, vamos lá. Hoje, o convite, né, que Deus tocou no coração para trazer essa abençoada para conversar com a gente foi vivendo o propósito de Deus. No início a gente falou, né? Ela faz todo um trabalho de também especialista em restauração emocional de mulheres. Então ela fala muito de propósito, ela fala muito de virada de chave. Então Deus traz para a gente ele abriu esse espaço aqui para que a gente pudesse entender, conhecer um pouquinho mais dessa visão de propósito. E a palavra que Deus tinha dado no nosso coração, e a gente vai ler a Bíblia, eu gostaria que se vocês estivessem estando aí, abrir a Bíblia de vocês em Romanos 8, 28. Então, Amém. vamos abrir a palavra. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Então, vamos ler
em reverência à palavra do Senhor mesmo. Na live a gente tem todas as reverências a Deus, porque é Ele o nosso Todo-Poderoso. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui nesse projeto que o Senhor tem tocado no meu coração e que nós temos feito desde a semana passada. Senhor, o Senhor foi o primeiro a ser convidado, o Senhor é que convida as pessoas, o Senhor é que dá a palavra, o Senhor é o mestre deste lugar. Nós aqui apenas queremos ser ferramenta nas suas mãos. Peço a Ti, Senhor, toda a sua proteção em cada uma que está participando aqui. Que aquilo que for falado, Senhor, e não for alcançado, que o Senhor alcance essas mulheres através da sua palavra, Pai. Pai, use a sua serva, a sua filha, a sua amada, do jeito, Pai, que o Senhor desejar neste momento, Pai. Estaremos juntos aqui contigo, cuidando de todas as coisas, levando a todas as mulheres que puderem ouvir agora ou depois a palavra do Teu Espírito Santo, que toque e transforme para o caminho junto a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Contigo a palavra agora, minha querida. Amém. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui para falar sobre o propósito de Deus. Estou meio rouca porque ontem a gente terminou lá na igreja quase meia-noite e foi muito, muito tremendo. Temos vivido algo muito forte essa semana, celebrando as primícias. Daqui a pouco eu vou sair daqui e vou correr para lá, que ainda tem mais. E por isso essa voz. Mas falar de propósito é um tema que mexe muito comigo, que eu gosto muito, porque dentre uma das coisas que eu gosto de fazer no outro, é fazer com que as pessoas encontrem seus propósitos de vida. Eu gosto de ser uma pessoa que aponta o alvo e diz assim, ó, vai por ali, você leva jeito naquilo, você vai romper nessa área, vai lá. E é muito legal. Eu gosto de fazer isso tanto na área espiritual como na área profissional. Espiritualmente falando, é importante a gente entender o nosso propósito de vida. Muitas pessoas, e infelizmente, não conseguem alcançar o propósito. Eu conheço muitas pessoas na igreja, eu tenho muita experiência em conhecer igrejas pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Eu ministrei, preguei em muitos congressos, em muitas igrejas. E muito comumente eu encontrei pessoas que, ao término de cada culto, falavam comigo, poxa, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei por que eu nasci. Eu não sei por que eu estou aqui na Terra. Ah, eu não gosto de fazer o que eu faço. Como encontrar o meu propósito? Como encontrar a minha direção? E essa inquietação eu também já tive, faz parte do ser humano buscar respostas, buscar os porquês. E uma coisa, e eu quero ajudar vocês hoje que estão aqui a entenderem o seu propósito. Mas para você entender o propósito, em primeiro lugar, você precisa encontrar sua identidade. Está tudo muito interligado. Não existe possibilidade de você encontrar o propósito se antes você não encontrar a sua identidade. Mas o que é identidade? Identidade diz respeito a quem você é. Quem você é? Está entrando aí a Sandrinha, a Deia, a Adriana. A Identidade Elisete, a pastora Elisete com a gente. Sejam todas bem-vindas. A identidade diz respeito a quem você é. E é interessante porque muitas pessoas que passam por mim, eu gosto de dar uma mexida. Porque durante muito tempo da minha vida, eu tive crises terríveis na minha identidade. Então, aquilo que foi a minha maior dor, hoje se tornou uma arma que eu utilizo para restaurar pessoas. E eu pergunto, quem você é? E é incrível o silêncio que vem depois dessa pergunta. Porque as pessoas não sabem, na grande maioria das vezes, responder.
quem elas são. Ou elas dizem, eu sou professora. Mas isso não é sua identidade, porque se um dia acabar a profissão de professora, acabou a sua identidade? Você está professora, né? Está professora, exatamente. E esse é um ponto que nós precisamos buscar respostas. Quem sou eu? Quem sou eu? E quando nós descobrimos quem somos, aí nós nos tornamos aptas e aptos para entender qual é o nosso propósito. Então, quem sou eu? Eu espero que você que está me assistindo agora, está nos assistindo, você comece a fazer essa pergunta para você mesma, ou para você mesmo. Quem sou eu? Isso é identidade. A segunda pergunta é, por que estou aqui? O porquê estou aqui diz respeito a propósito. Propósito é aquilo que eu nasci para fazer e para viver. Então, quando nós não encontramos as respostas do porquê estamos aqui, ou antes, quem sou eu, a nossa vida se torna um caos. A gente um dia quer ser advogada, outro dia quer ser professora, outro dia quer ser médica, um dia quer prestar concurso público, outro dia quer viver pela fé. E pasmem, apenas 10% da Igreja de Cristo na Terra consegue encontrar o seu propósito de vida. Mas eu estou aqui hoje, nessa manhã, com uma palavra da parte de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor ele quer te levar de um nível para o outro. Ele quer abrir o seu nível de consciência para que você tenha o real entendimento de que a sua vida ela tem um propósito. E lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, eu gosto muito desse versículo, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com esse versículo eu entendo o propósito que você vai viver não é para ser vivido depois que você morrer, porque depois que você morre, você vai para a eternidade. O propósito é para você viver aqui na Terra. O propósito, o seu propósito de vida é um remédio para alguém. Não sei se você sabe disso, mas cada indivíduo, seja ele quem for, preto, branco, alto, baixo, gordinho, magrinho, todo ser humano, ele nasceu com um propósito. Talvez você não consiga alcançar isso. O propósito é aquilo que você nasceu para fazer. E quando você encontrar o seu propósito, junto com o seu propósito, vem uma plenitude emocional tremenda. Vem uma felicidade tremenda. Por isso você precisa empenhar muita força, muito esforço para entender o porquê que você nasceu, o porquê que você está aqui. Mas você talvez não consiga alcançar isso porque ao longo da sua existência você foi roubado na sua identidade. Ao longo da sua existência, você tenha sido muito maltratado, muito massacrado. Pessoas que são massacradas e maltratadas pela vida, elas não conseguem alcançar o propósito. E talvez você esteja, nesse momento, me ouvindo, e a sua vida, ela esteja bastante sem sentido. Alguém está se sentindo assim? Que a sua vida está sem graça? Provavelmente é porque você não entendeu que o propósito, que Deus, escute uma coisa, o seu propósito, ele foi gerado na eternidade. Glória. Antes mesmo, lá em Jeremias, estou abrindo aqui, eu vou abrir bastante a Bíblia hoje, tá? Porque eu acredito que vai te ajudar bastante. Em Jeremias, capítulo 1, no verso 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. É Deus falando para o profeta Jeremias: olha, antes de eu te formar na barriga da sua mãe, eu te conheci. E antes de você nascer, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta.
Isso fala algo muito profundo para nós. O nosso propósito não é da terra, ele não nasceu aqui na terra. Lá na eternidade, o Senhor construiu em você. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, é uma ilustração que eu utilizo. Lá na eternidade, o dia em que o Senhor, ele decidiu te criar. Ele faz aquela reunião solene, ele chama anjos criadores, ele chama anjos que desenham cabelo, anjos que desenham nariz, anjos que desenham córnea, anjos que desenham dentes. E ele reúne todos eles e ele diz, olha, eu tenho um projeto lindo hoje. Eu tenho algo tremendo para realizar. E os anjos felizes, queridos, eu só estou viajando, não é nada, a Bíblia não fala a respeito disso, né? Mas é uma forma da gente imaginar sendo criado por ele, né? Exatamente. E aí ele chama os anjos e ele diz, olha, hoje eu tenho um projeto lindo para realizar. E os anjos, qual projeto, Senhor? Fala. Olha, hoje eu vou criar uma linda mulher. Eu vou criar uma mulher inteligente. Eu vou criar uma mulher morena, baixinha. Eu vou criar uma mulher que ela vai nascer na cidade do Rio de Janeiro. Os pais dela vão ser tal e tal. Ela vai nascer no dia tal. Olha, vamos desenhar o DNA dela. Eu preciso construir isso. Vamos desenhar as impressões digitais, porque são únicas. Antes mesmo de você nascer, Deus sonhou com você. Antes mesmo de você nascer, Deus projetou você. Glória a Deus. Essa é a maior cura para a nossa crise de identidade. Porque muitas pessoas carregam sobre si crises tremendas, terríveis de identidade. Porque foram fruto de uma tentativa de aborto. Porque o pai abandonou. Porque a mãe não desejou. Isso traz tudo. Muitos falam, né? Eu não fui desejada, eu não deveria estar aqui nunca, nunca. Exatamente. Então, primeiro lugar que você precisa entender, querido, querida, você foi sonhado na mente, no coração de Deus, na eternidade. Não tem como entender, não tem como mensurar a grandeza do projeto. Você é um projeto tremendo. E aí, em alguns momentos, nós precisamos trazer à existência aquela ou aquele que já existem na eternidade. Porque na eternidade, Deus sonhou com você. E talvez hoje você seja um impostor, uma impostora. Um impostor, sim, porque você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus fez lá na eternidade para que você fosse. E aí, lá em Salmo 139, que também fala a respeito da criação de Deus na eternidade, o profeta, o salmista, o rei Davi, ele diz assim, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Ele conhece você. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Olha que coisa linda! Ele conhece todos os teus caminhos. Ele conhece teu presente, ele conhece o teu passado e ele já tem escrito o teu futuro. Aleluia! Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Aí ele continua dizendo, vamos lá, tal. Pois possuístes o meu interior e entristeceste-me no ventre da minha mãe. O salmista está dizendo, lá no ventre da minha mãe, o Senhor fez algo tremendo na minha vida. Eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto... Olha que lindo, gente! Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E o versículo 16 diz assim, os teus olhos viram... Agora eu vou provar o que eu ilustrei na minha cabeça para você. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha que lindo. Ele já viu você formado antes de você ser formado. Por isso que eu estou dizendo
dessa reunião aí que houve lá na eternidade. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, eu vou falar sobre propósito. Mas, em primeiro lugar, eu preciso que você entenda que você é fruto da eternidade. Que você não foi uma obra do acaso. Que você não é qualquer um. Não, você é o melhor da criação de Deus. É engraçado. Eu e meu marido, a gente brinca. Pode falar, claro. Não, é uma delícia, né? Porque você me levou para Provérbios 19, 21, que fala, né? Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Por que permanecerá? Porque já existia. Já existe, é verdade. E aí ele permanece, exatamente como você está mostrando para a gente. É maravilhoso. Fala. Eu e meu marido, a gente gosta de ensinar a Júlia, nossa filha, e tem aquele bicho bem esquisitinho chamado ornitorrinco, né? É um bicho que ele tem bico de pato, ele é toda uma mistura de vários bichos. Aí a gente brinca dizendo, será que quando o Senhor acabou a criação, sobrou alguns ingredientes, e ele disse assim, não vamos desperdiçar nada, não. Vamos criar mais um bicho aqui. Pega aí um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É uma brincadeira, porque é claro que não foi assim. Mas nós não fomos criados o resto, não. Nós fomos criados assim, com muito amor. Com muito amor. Então, para entender quem você é em Deus, você primeiro precisa entender que você é fruto da eternidade, que o Senhor te construiu antes da fundação do mundo. Preste atenção, antes de Ele criar a terra, os céus, antes de Ele criar os mares, tudo que há, Ele formou, Ele pensou em você. Você é amado de Deus. E aí, quando você entender que você é fruto da eternidade, a sua identidade ela muda. Identidade é quem sou eu. Primeiro lugar, você é amado de Deus. Segundo lugar, você é a obra da criação de Deus. Terceiro lugar, o Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Quarto lugar, você é fruto dos sonhos mais lindos do Criador. Glória a Deus. Então, se você, durante a sua vida, você ouviu palavras que machucaram você. Ah, você não serve para nada. Ah, você não presta. Ah, você é um lixo. Nesse momento, você precisa entender que você é fruto dos sonhos de Deus. E quando você entende isso, você segue. Segue. Muitas pessoas não conseguem viver o propósito. O propósito, ele é aquilo que você nasceu para realizar. Tá bom, gente? Muitas pessoas não conseguem viver o propósito porque estão presas ao passado. Ah, lá atrás alguém disse que eu não ia dar em nada. Mentira! Ah, lá atrás alguém disse que eu era um lixo. Mentira! Ah, minha mãe me amaldiçoou a vida inteira, mas você tem um Deus que te abençoa. A palavra de Agora, mesmo que o pai, mesmo que a mãe, né, deixe de amamentar seu filho, Deus nunca vai esquecer. Exatamente. Ainda que o meu pai e minha mãe, lá em Salmo 27:1 diz, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolherá. E agora, nós podemos falar sobre propósito. Eu não tenho como falar sobre propósito sem antes dar uma pincelada a respeito de identidade, né? Então vamos lá. Identidade. Mas Quem eu sou? Deixa você beber um pouco de água aqui, que eu vou dar um oi para todo mundo que está chegando. Pode dar um oi aí. Bebe um golinho de água. Rapidinho, gente, rapidinho. Patrícia Mendes está aqui com a gente. Mônica Assis, obrigada por estar com a gente. Sara Fernandes, Lídia Costa, Déia Noronha, né? Show de estar aqui com a gente. Obrigada. Renata e Rafael, que é o nome da conta, né? Renata e Rafael estão aqui com a gente. Eliane Santos, né? José Richa, a gente falou também. Obrigada por estar aqui. Adriana de Reis. A pastora Elisete dando um bom dia para a gente. Obrigada por estar conosco. Ótimo. Ela agora já voltou. Gente, vai colocando aqui.
E você, se puder, vai fazendo pergunta, vai falando, vai interagindo. Essa conversa, né? A gente está aqui saboreando esse conhecimento da pastora Madelon, né? Então a gente vai escrevendo o que Deus está tocando no seu coração e a gente vai caminhando. Amém. E agora, antes dela passar para o propósito, é muito engraçado que a gente sempre escuta, né, uma fala que é bem interessante. Eu queria que ela falasse sobre isso. Que a gente fala assim, Deus nos fez de propósito. Interessante mesmo. Você acabou de falar. Ele montou, ele sentou, né, nessa visualização que foi deliciosa, a gente se sentir sendo feita, né, pelos braços, pelas mãos, né, ali Deus moldando cada partezinha, né? Então ele fala assim, ele nos fez de propósito. Então nada, né? Cada um que está aqui respirando não foi fruto do acaso, não foi fruto de qualquer jeito, né? Deus tem um propósito claro para você estar aqui e é isso que você tem que glorificar. E é muito interessante quando ela estava concluindo a fala, ela colocou, né, que às vezes as pessoas ficam, mas fulano me amaldiçoou, disse que eu não sou nada. Você dá muito mais atenção para aquele que está vivendo aqui do que aquele que criou você. Aquele que nos criou tem tudo, tem todo o poder, nos deu todo o amor. E agora vamos continuar a descobrir nosso propósito, da pastora Madelon. Amém, amém. E o propósito, gente? Ele diz respeito àquilo que você nasceu para viver aqui na Terra. Demora para a gente encontrar o nosso propósito, porque primeiro Deus quer curar a nossa crise de identidade. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que restauro pessoas. É algo muito comum, é algo muito simples. Para mim flui naturalmente. Mas, para viver esse nível de restaurar pessoas, lá atrás eu fui muito machucada, muito ferida. Isso já nos diz algo a respeito do nosso propósito. A nossa maior dor se torna a nossa maior arma. Aquilo que usaram para te destruir vai ser aquilo que Deus vai usar para que você restaure outras pessoas. Então, quando eu trabalho com cura emocional, não foi algo que eu decidi, eu quero ajudar mulheres a serem curadas nas suas emoções. Não, fluiu naturalmente em cima de algo que eu tinha vivido de dor. E em cima disso eu fui desenvolvendo. Então o seu propósito é algo que vai fazer o seu coração queimar. Deus, ele respeita a sua identidade. Ele não vai colocar você para executar um propósito que esteja fora daquele conjunto de informações que ele implantou dentro de você. Ele não vai te fazer realizar algo. Não, eu quero que você faça isso. Senhor, mas eu não quero. Ele, não, mas eu quero, não quero saber. Não, Deus não é um Deus carrasco, ele é pai. E ele tem prazer. O que acontece, às vezes, é que a gente não sabe que a gente pode. A gente, às vezes, tem medo. E diz que não quer porque tem medo. Mas, às vezes, Deus já colocou aquilo dentro da gente. Se a gente se abre para Deus, a gente vai descobrir esse amor, né? Essa vontade, né? Exatamente. O propósito de Deus, ele passa por aquilo que ele mesmo colocou dentro de você. Ele nunca vai fazer você exercer um propósito o qual ele não tenha colocado dentro de você as ferramentas. É incrível, nós usaremos as ferramentas que ele já nos deu. Nós usaremos. Eu fico lembrando hoje o meu propósito de vida, se eu pudesse resumir. Eu já gastei tempo pensando a respeito disso. Restaurar pessoas no físico, no espiritual e no emocional, fazendo com que elas encontrem o seu propósito. Essa é a minha definição. É isso o que eu faço na minha vida. Eu restauro pessoas no físico. Como? Eu falo, quando eu estou, por exemplo, pregando a mensagem na igreja, eu falo sobre a cura. E eu creio pela fé na cura. Então, restauração física. Restauração emocional. Como é que eu realizo a restauração emocional nas pessoas? Através das terapias, como terapeuta, e nos ensinos que eu exerço
na igreja estão muito ligados à cura emocional. Eu ensino sobre cura emocional o tempo inteiro. Eu faço cursos de cura emocional, mesas de cura emocional e espiritual. Como? Pregando o Evangelho de Cristo. E como eu faço isso? Eu uso a minha profissão, eu uso aquilo que eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Então, por gostar de gente, já é fácil eu lidar com pessoas. Não foi algo que Deus me forçou. Você tem que gostar de gente. Não, desde criança eu já gostava de gente. Então Deus, ele respeita você. E você precisa entender que você não é a pastora Madelon. O que Deus te deu é só seu. E o que Deus me deu é só meu. E muitas pessoas têm crise da identidade de propósito. Porque elas veem uma pessoa pregando muito bem, falando muito bem, elas olham e dizem, eu quero ser igual a ela. Não, mas você pode ser aquilo que Deus projetou que você fosse na eternidade. E aí a gente fala você que pode é construir. Um vaso vazio, né? Quando a pessoa olha para o outro e deseja ser aquela pessoa, a gente passa a ser aquele vaso vazio, porque vai falar ou vai executar aquilo de uma maneira não perceptiva, não envolvente, não com resultados. Só que, de repente, o teu jeito é a tua forma. Deus quer usar aquilo que Ele já te deu para desenvolver cada vez mais. É como as questões dos talentos. Deus nos deu nosso talento. A gente precisa pegá-lo e multiplicá-lo para que a gente alcance toda a execução que Ele quer que a gente faça na vida. Exatamente. Ele já colocou dentro de você aquilo que você é. Mas você precisa botar para fora. Você precisa desenvolver isso que você sente, que você gosta e faz bem. Aquilo que você faz bem provavelmente está ligado ao seu propósito. Por exemplo, eu não sou uma boa cantora. Então, não tem como eu um dia me tornar uma boa cantora, porque não está ligado ao meu propósito. Não está ligado àquilo que o Senhor Deus implantou dentro de mim. E aí, quando eu entendi em Deus que eu tinha jeito para lidar com pessoas, aí nós precisamos fazer a nossa parte. Eu comecei a fazer cursos. Primeiro eu comecei a lidar com pessoas. Eu fui líder de evangelismo, como já foi falado aqui, por 13 anos. Eu tinha que estar com pessoas quase todos os dias. Gente rica, gente pobre, gente de classe média, professor universitário, qualquer classe social. E eu fui aprendendo a lidar com pessoas. Eu fui aprendendo a falar no momento certo, a calar no momento certo. E para melhorar as minhas abordagens, eu fiz cursos na área de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a desenvolver algo que eu sabia que estava ligado ao meu propósito. É aquilo. O propósito já está dentro de você. Mas é como se fosse um botão que precisa ser ligado, apertado. E se você não fizer isso, vai continuar dentro de você? Vai. Mas você pode viver o resto da sua vida sem entender o porquê que você nasceu. E eu vou dizer para vocês, a maior frustração da vida é a gente não entender o porquê que estamos aqui nessa terra. Hoje, eu sou totalmente feliz e plena vivendo o meu propósito. Mas eu trabalhei 10 anos, por exemplo, coordenadora de televisão, de programas de TV. E eu ficava atrás de uma tela de um computador, montando grade de programação. E cada dia que eu ia para o trabalho, as lágrimas caíam, porque eu sabia que eu não tinha nascido para estar lidando com o sistema, mas lidando com gente. E aí eu chorava e eu dizia, nossa, por causa do dinheiro eu tô aqui. Eu ganhava bem. E eu lembro que um dia eu chorando por causa da frustração, porque, escute uma coisa, viver sem entender o propósito de Deus para a nossa vida é frustração. É uma frustração terrível. E naquele dia eu ouvi Deus falando para mim, faça psicanálise. Eu tomei um susto. E eu disse, quer saber, eu vou fazer. Só que nisso eu já tinha estudado muito. Mas eu voltei para estudar. Até que, no auge da pandemia, eu fiz uma live, citei que eu era
psicanalista, no outro dia minha agenda estava cheia. E eu tive que Glória. optar, largar o certo, que não era o meu propósito, ou o duvidoso, que era o meu propósito. Muitas vezes, para você viver o propósito de Deus na sua vida, você vai ter que se autoconhecer. Você, me desculpa, mas fazer coisas só porque você precisa é muito frustrante. Deus, ele quer que você seja pleno, plena, nas realizações das suas atividades, até profissionais. Ele quer que você se sinta realizado, exercendo aquilo que você nasceu para exercer. E aí, para isso, você precisa entender que você já foi munido com tudo o que você precisa para viver o propósito de Deus. Mas escute outra coisa. O propósito não nasce pronto. Eu vou repetir. O propósito não nasce pronto. Como assim? Deus nos dá algo. Deus constrói algo dentro de nós. Mas nós é quem iremos desenvolver aquilo que Ele nos deu ao longo do caminho. Somos nós quem vamos construir o alicerce para que o propósito seja gerado. Vamos usar Davi como exemplo. Davi, eu gosto muito de Davi. É o personagem bíblico que eu mais me identifico. Davi matou o gigante. Todo mundo conhece essa história. O propósito dele era matar o gigante. Vocês concordam? Sim, né? Mas antes de matar o gigante, aí a Bíblia diz que ele matou o gigante com uma funda. Ele pegou 5 pedrinhas, só usou uma, mas pegou 5. Foi bem na testa do gigante. Sinceramente, pense comigo. Você acha que aquele tiro que ele deu foi o primeiro da vida dele? Sério? Não. Claro que não, gente. Davi era pastor de ovelha. O pastor, ele usava a funda para afastar de perto das ovelhas os lobos. Quando via um lobo, ó, ele atacava para o lobo sair correndo. Quantas vezes será que Davi não afastou a ovelha de lobo? Porque a Bíblia fala que Davi, ele vivia pastoreando, ele foi o rejeitado da família. Então, o propósito de Davi era matar o gigante? Era. Mas antes de ele matar o gigante, ele precisou aprender a usar a funda. Antes de ele matar o gigante, ele precisou matar um leão. Antes de matar o gigante, ele precisou matar um urso. E aí, nós entendemos que para o exercício do propósito dele, ele foi treinado. Deus tem um propósito para a sua vida, mas você precisa ser treinado. Tem muitas pessoas. Pode falar, pode falar. É maravilhoso ouvir, você vai despertando, né? E é muito interessante quando você fala assim, ele foi rejeitado. Aí a gente para pensar assim, se a família não colocasse ele para pastorear, ele também poderia ficar sentado em casa sem treinar. Então, às vezes, a adversidade vivida é para que a gente vá viver, experimentar, executar, praticar aquilo que Deus tem para usar lá na frente. Porque exatamente. Você fala, quando ele está ali, ele foi rejeitado, e ele ficava no campo. Se os pais botassem ele debaixo dos seus braços, ele não ia para o campo, e aí não teria todas essas oportunidades para viver. Exatamente. Então, o propósito, ele não nasce pronto. O propósito é igual, vou dar uma outra ilustração, uma batedeira de um bolo. Aí tem a gente quer fazer um bolo, aí tem lá aquelas pecinhas lá, uma aqui, outra aqui, tem que montar tudo. Comece fazendo aquilo que você quer fazer, mesmo que seja algo bem pequenininho, não rejeite, faça. Mas ninguém vai achar legal, faça, não faça pensando no que os outros vão pensar, faça naquilo que você sabe que está dentro de você. Não espere que as pessoas batam nas suas costas. Vai lá, eu acredito em você. Às vezes você vai ser a única pessoa que acredita em você. E aí, você precisa ir. Você precisa se lançar nesse desafio. E com certeza,
Não, À medida que você for, Deus ele vai acrescentar na sua vida. e às vezes a gente usa umas desculpas nesse sentido, diz, ah, não estou pronta, preciso mais isso, preciso mais aquilo. Só que, como você falou no início, né? O processo ele não está pronto, ele vai sendo trabalhado, então você precisa começar. Mesmo sendo pouquinho, mesmo você achando que, ah, mas tem pessoas que fazem isso melhor do que eu. Deus vai te arrumando para ir achando o seu momento, o seu jeito, a sua maneira, e vai alcançando daquela maneira as pessoas que ele já tem para você. Exatamente. Eu tinha um sonho de pregar, sabe? Quando eu era pequena, eu tinha visões, com 5 anos. Eu me via pregando, eu me via com o microfone na mão e com a mão levantada assim. Que lindo! E eu via pessoas chorando com o que eu falava. Só que com 5 anos, eu nunca tinha ido numa igreja. Eu dizia para minha mãe, mãe, eu acho que quando eu crescer eu vou ser alguma coisa de política. Porque eu vejo, quando eu fecho os olhos, um monte de gente chorando com uma palavra que eu falo, mãe. Eu fico com o microfone assim, com a mão assim. Mãe, eu também me vejo viajando muito para falar essa mensagem em vários lugares. Aí, com 18 anos, eu aceito Jesus e vou viver a minha vida. Aquele sonho estava plantado já dentro de mim. E eu disse, eu quero pregar, eu vou ser uma pregadora, eu vou anunciar o evangelho de Cristo. E aí, eu tinha oportunidade para pregar numa igreja? Não. Eu pregava nas praças. Eu pregava nas comunidades carentes. Eu pregava nos prostíbulos, nos hospitais. Durante anos eu fiz isso. E às vezes eu pensava assim, poxa, mas quando é que vai chegar o momento que eu vou pregar aquela visão que está na minha cabeça? Eu achava, poxa, será que um dia vai chegar? Mas enquanto não chegava a visão, eu estava fazendo aquilo que estava nas minhas mãos para fazer. Estava diante de mim. E aí, eu comecei a estudar bastante a palavra. Eu estudava muito. Eu estudava, às vezes, 8 horas por dia. Estudava, na época, eu só estudava na faculdade e não trabalhava ainda. Então, eu gostava de estudar a Bíblia 8 horas por dia. E eu estudava, eu abria um monte de Bíblia de estudo. Naquele tempo, eu lembro que eu fiz muitos estudos bíblicos, cadernos e cadernos de estudos bíblicos. Eu estudava, eu lia bastante. E às vezes eu olhava para aquele monte de caderno, aquele monte de esboço, e eu dizia, poxa, será que um dia eu vou usar isso para alguma coisa? Será? Será? Passaram-se anos. Depois de 20 anos, trabalhando, treinando, desenvolvendo, estudando, fazendo curso daqui, fazendo curso dali, de repente, eu sou obrigada a assumir um centro teológico que eu não ia ter tempo para parar para produzir o material. Mas quando eu olhei, já tinha tudo montado. Glória a Deus. Mas foi fruto de 20 anos fazendo o pouco que estava diante de mim. Muitas vezes nós queremos viver o propósito grande de Deus e Deus realmente quer que a gente viva propósitos grandes. Mas nós não estamos disponíveis e dispostos a fazer o pequeno que está diante de nós. Para mim, hoje eu prego para multidões, mas eu prego para um com o mesmo sentimento. Para mim não faz diferença. Porque durante anos eu só preguei para pouquinho. Então, eu não amo o que eu faço por causa da grandeza. Eu amo o que eu faço por causa daquilo que está dentro. E o propósito. Fala, né? Como? Fiel no pouco, no muito te colocar. Fiel no pouco. Às vezes as pessoas pensam de uma maneira, mas é fiel no pouco. Você faz aquilo, você conversa com um, você prega para um, você escreve para um, porque no muito eu te colocarei. E até lá é o processo da preparação. Exatamente. Tem muita gente que quer viver as coisas grandes, mas não estão disponíveis para começar as coisas pequenas. Eu já ministrei muito congresso de missões. E no final dos cultos, os jovens eles iam para mim, ai, pastor, eu quero ser um missionário na África. O que eu faço? Aí eu pergunto, mas você já pregou o evangelho para os seus vizinhos? Não. Você já pregou o evangelho para os seus pais? Não. Eu disse, então, enquanto você não fizer o pequeno, Deus não vai te colocar no grande. Aí tá bom. Ah, mas eu já... Aí essa resposta é, não, já sim, já preguei, já falei do amor de Deus para os meus vizinhos. Aí eu pergunto assim, ah, você quer ir para a África? Quero.
Você já estudou sobre cultura africana? Você já estudou o idioma lá para onde você vai, o dialeto? Você já estudou sobre o país que você deseja ir? Porque muitas pessoas querem viver o propósito, mas não querem viver o processo. E o processo, ele antecede o propósito. O processo é a ponte que vai nos levar para o propósito. E o processo, ele precisa ser construído na persistência, na perseverança, na resiliência. Ele precisa ser construído no desânimo. Ele precisa ser construído na rejeição das pessoas. Ele precisa ser construído quando ninguém acredita em nós. Hoje, é interessante. Muita gente acredita em mim, as pessoas acreditam. Mas durante anos, a única pessoa que acreditou em mim foi minha mãe. Ponto. Não. E é interessante isso que você está falando, que a pastora Elisete está aqui, né, a esposa do pastor Maurício, do IBBR. Eles fizeram, né, várias pregações em cima desse processo. Muitas vezes a gente precisa estar no processo para cair, levantar, criar todas as estruturas necessárias para que a gente possa chegar até o final. E aí é exatamente o que você fala, as pessoas não querem, mas eu quero já ser considerada, eu já quero alcançar milhões, eu já quero... Gente, olhamos as histórias, todos passaram pelo processo. Davi como exemplo, né? José como exemplo, Abraão como exemplo, Moisés, Josué, todo mundo foi passando pelo processo necessário. Até porque é esse processo que vai criar, vamos dizer, uma maneira muito simples, mas as cascas que a gente precisa para que a gente possa continuar mudando de nível, né? Exatamente, exatamente, gente. Então, o propósito, ele vem com dor, com a rejeição, com a perseguição, incompreensão das pessoas. Eu falo para vocês, eu coordenei um ministério lá no Nova Jerusalém por 13 anos. Tinha em média 150 pessoas. Eu lembro que eu assumi, tinha 20 anos. Novinha. Ali eu aprendi sobre ser rejeitada, ser incompreendida, ser maltratada, ser amada. Aí hoje, a gente vive, eu e meu marido, a gente está cuidando de uma igreja. Tudo isso se repete numa porção muito maior. Nossa. Mas a rejeição não me dói mais, como me doía há 15 anos atrás. Porque, como foi dito agora, eu criei uma casca grossa. Para viver o propósito, nós precisamos criar uma casca grossa, nós precisamos aprender a lidar com os conflitos, com os medos, com as angústias, com as dores. Mas o propósito de Deus é maior do que tudo isso. Ele vai se cumprir na sua vida. Mesmo que ninguém acredite em você, Deus acreditou em você. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Preste atenção, você foi escolhido antes da fundação do mundo, confirmando tudo aquilo que já foi colocado aqui. Você tem um chamado da parte de Deus. Você tem um propósito. O propósito é o que eu nasci para fazer. Mas como eu vou descobrir? Tenta. Será que o meu propósito é na música? Vai lá e canta. Se você vê que não rolou, tenta outra coisa. As pessoas querem, muitas vezes, os lugares altos, mas elas não querem passar pelos lugares baixos. Elas querem viver o propósito grande, mas não querem passar pelos pequenos começos. Não desprezem os pequenos começos. Zacarias fala, não despreze o tempo do esquecimento. Não despreze o tempo da rejeição. Foi falado aqui sobre José. José, com 16 para 17 anos, ele teve um sonho. E que os irmãos dele se prostravam diante dele. Só que não ia acontecer naquele tempo. Ele ia precisar esperar mais de 13 anos para que se cumprisse. Exato. Mas antes de se cumprir, ele precisou virar escravo, ele precisou virar prisioneiro, ele precisou ser caluniado.
Ele precisou passar por todos os processos para que quando acontecesse o propósito central, a grandeza, e ele precisou ser fiel. Como preso, ele era fiel dentro do presídio. Ele cuidava das coisas do presídio. A Bíblia diz que o chefe lá do presídio deixou tudo nas mãos de José. Ele precisou ser fiel. Por quê? Porque Deus ia levantar ele como governador do Egito. O propósito maior, até o que ele pensava que era o propósito maior, não era. Ele achava que o propósito maior, no ímpeto de um adolescente, meus irmãos vão se curvar diante de mim. Não, mas o propósito maior era que ele fosse governador do Egito. Ou seja, o que eu quero que você também entenda nessa manhã? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus escolheu algo grandioso para você viver. Tremendo. Você ainda não consegue alcançar porque ele não tem como te mostrar agora. Porque talvez ele ainda precise tratar o orgulho do seu coração. Talvez ele ainda precise tratar a sua inconstância. Você só fica feliz quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas estão indo mal, você pula do barco. Talvez ele queira tratar ainda os seus temores, os seus medos. E José, ele foi tratado em tudo isso, porque se nós olharmos lá para trás, aquele menininho, provavelmente ele se sentia melhor do que os irmãos. Eu sou o melhor, meu pai me ama, né? Ele me deu, eu que ganhei a capa colorida, vocês não. E aí, gente, para viver o propósito, a gente precisa ser cortado. Não, e aí lembra-se de outra palavra, né? A gente não pode receber, enquanto criança, uma feijoada. A gente tem que ir comendo aos poucos. A gente tem que ir, conforme a gente vai ficando maior, vai se aumentando. Por enquanto é papinha, quando a gente é pequeno. Então, todo esse processo. Gente, olha, eu sei, ela tem outros compromissos e o nosso compromisso é de 1 hora. Estar aqui é maravilhoso. Mas vocês acreditam que já vai dar 9 horas? Sério? Meu Deus! Sério, Marelon. Falei demais, né? Nem da hora passar. A gente vai ter que fazer isso aqui, parte 1, já fizemos a parte 1, parte 2, 3, 4, 5, parte infinita. Com certeza. Nossa, nem vi a hora passar, gente. Mas eu sei também que é para a gente poder cada vez mais, né? Tanto você tem outros compromissos com as pessoas que estão participando. Eu queria que você fosse fechando o seu pensamento, né? Dentro Amém. Desse contexto, para a gente ir caminhando para o fim. Amém, gente. Você que está agora aqui nos assistindo ou que vai assistir depois, eu quero que você saiba de uma coisa. O propósito de Deus, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E que você entenda e creia que tudo o que você viveu, tudo o que você passou, foi para te trazer até esse presente momento. Para que o propósito, ele se cumpra. Glória a Deus. Na eternidade já é real. Na eternidade já é real. Propósito pode ser chamado de chamado. Algumas pessoas chamam o propósito de chamado, mas eu prefiro fazer uma separação, porque o chamado ele está mais relacionado ao espiritual, aquilo que Deus te chamou para realizar espiritualmente. O propósito, em outras palavras, é aquilo que você foi chamado por Deus para realizar. E o propósito, ele não diz respeito somente ao lado espiritual. Existem, por exemplo, profissionais, empresários, que o propósito deles é ser empresários. Então, existe uma distinção entre... É tema até para uma próxima live, tá? Entre vocação, chamado, propósito, dons, talentos, tá? Então, só para finalizar, o chamado, você pensa mais nele na questão espiritual, tá? Eu fui chamado para ser um pastor. O propósito já é algo mais amplo. É aquilo que você nasceu para realizar na vida. E às vezes o seu propósito está dentro do chamado, tá? É mais ou menos isso. Espero que tenha conseguido ajudar a responder. Então, gente, você nasceu com um propósito implantado dentro do seu coração.
E tenha certeza de uma coisa. Deus é o maior interessado em que o seu propósito se cumpra. Ele deseja, mais que tudo, que você encontre esse propósito. Porque o dia que você encontrar, você vai encontrar a felicidade interior. Você vai encontrar plenitude nas suas emoções. E você vai ser pleno, próspero e muito feliz. Mas escute uma coisa. O propósito, ele nunca vai vir de cara pronto. Ele precisa ser trabalhado, desenvolvido, aperfeiçoado, até o momento certo em que ele vai se realizar. E eu creio, e eu declaro em nome de Jesus, que na sua vida, todos os propósitos de Deus se cumprirão. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que aquilo que você nasceu para viver vai se cumprir. Eu declaro sobre a sua vida que todas as palavras de maldição que foram proferidas contra você, que te roubaram, que te paralisaram, que te impedem de avançar, cai por terra. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de avanço de Deus e aceleração de Deus na sua vida, para que você possa viver e cumprir o propósito qual Ele te chamou. E eu declaro que você é fruto da eternidade. E os planos, os projetos, os propósitos de Deus se cumprirão sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, gente, maravilha, maravilha. Só para a gente ir concluindo. E tudo isso, né? É muito interessante que às vezes as pessoas esquecem assim. Ah, mas como é que eu vou buscando isso? Intimidade com Deus. Tu vê que o tempo todo é citado, tá na palavra, Deus conversa com a gente, os personagens, os heróis da Bíblia estão ali mostrando pra gente vivenciar isso. E oração e leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Deus vai trazendo, vai criando cada vez mais. Para você que acompanhou a gente o tempo todo aqui, a Madelon, né, colocou bem claro, a gente precisa, né, de entender quem sou eu, para depois entender por que estou aqui. Aí eu falo do propósito. É maravilhoso. Quero continuar convidando vocês para todo sábado, às 8 horas da manhã, estar aqui conosco, né? Encontro de mulheres pela força da mulher cristã, para levar a palavra, para levar pessoas usadas, né? Com experiência com Deus, para, sabe, pegar a chavinha, destravar, como ela colocou aqui, muitas coisas que às vezes a gente, mas eu já sabia. Deus vai dar um jeito diferente, como deu para ela, para falar, para nos alcançar. Semana que vem. Quem está com a gente é Isabel Menezes, professora da capelania, vai estar falando da dimensão do cuidado de Deus. E eu convido você a estar conosco. Pastora, eu gostaria que você orasse para concluir nossa live. Amém, amém. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Tenho certeza que o Senhor falou com você de uma maneira especial. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti tudo que foi falado nessa manhã. Pai, que os Teus filhos possam entender que eles não são fruto do acaso, que o Senhor os gerou antes da fundação do mundo com um propósito excelente. E que tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja cumprir e realizar na vida dos Teus filhos, se cumpra. Que caia por terra toda crise de identidade, todo medo, toda dor, toda angústia. Que Teus filhos sejam ativados a encontrar contigo e a entender que eles estão aqui nessa terra, porque o Senhor tem um grande e lindo propósito para a vida deles, ó Pai. Muito obrigada por essa manhã, por tudo que o Senhor nos permitiu compartilhar aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastora, por esse tempo. Obrigada pela sua fala. Que Deus continue lhe usando muito, como tem usado, já usou, Amém. usa e vai usar mais ainda. Amém. Um bom encontro na sua igreja, né? Pastora Madelon é da igreja Casa do Rei, aqui na Ilha do Governador. E você que ainda está aí entrando pela primeira vez, segue a gente lá, acompanha. Essa live vai ficar gravada, vai também para o YouTube, fica no Rios, e eu conto com vocês. Mais uma vez, ó,
Um beijo, que Deus abençoe vocês. Beijo, Cada um. gente. Um beijo Até no a seu coração, próxima. pastora. Tchau, tchau, gente.